A aula de hoje, a gente se pergunta o que é história. A história ela foi inserida no contexto das ciências humanas mais ou menos pelo século XIX. Antes disso, se tinha um pensamento muito voltado de que a história também estava ligada às ciências da natureza. A partir do século XIX, essa concepção foi mudando e a história passou a ser inserida nas ciências humanas. E o tempo em que se contava com relação à história passou a ser o tempo cronológico medido pela própria história, que a gente vai ver nos próximos slides, tem uma tabelinha a respeito. Com relação à função do historiador e o seu ofício, a gente pode ver que o historiador ele está muito ligado a não só recordar o passado, como a partir do presente que a gente se encontra, poder investigar o passado, certo? Mas sempre partindo da ideia de que a gente fala a partir de um ponto de vista presente. Porque é importante a questão da memória para a história. Porque a gente tem que. Desculpa, minha vida tá um pouquinho nervosa, não estava muito preparada, não. Mas vamos lá. A memória se faz importante para o ofício do historiador e para a gente enquanto sociedade, porque é uma sociedade que não recorre, que tem uma memória, digamos que coletiva, nacional, que não se recorda adequadamente do que passou, não só tende a repetir certos acontecimentos, como também tende a promover esquecimentos e apagamentos culturais, como por exemplo, desculpa, o caminhão novo está passando, mas já já ele vai embora. É, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A ditadura militar. Hoje em dia, existe um certo pensamento de revivalismo da ditadura militar e de certas pessoas quererem modificar os rumos de como se conta essa narrativa da ditadura. Você ter poder sobre essa narrativa que é construída para a sociedade também lhe dá poder social. Porque, voltando a esse exemplo da ditadura, hoje em dia muitas pessoas meio que promovem a ideia de que a ditadura não foi um regime violento e repressivo, como a gente tem estudos de que foi, certo? E a partir desse controle da narrativa, essas pessoas tendem a manipular outras pessoas a recontar as histórias do jeito que elas bem querem, como exaltando torturadores como se fosse algo tranquilo ou aquela pessoa que cometeu crimes bárbaros fosse um verdadeiro herói da nação. Então, o historiador ele tem que ter uma preocupação em manter viva a memória de um povo, do, da população em geral, para que essa memória não seja apagada e recontada. Também é importante a questão, dentro disso, de manter aspectos culturais, de manter o patrimônio vivo da cidade, por exemplo. Aqui no Recife, a gente tem vários museus e vários casarões antigos. Também cabe ao historiador estudar a arquitetura e estudar qual era a importância desses lugares para a população, para a partir daí manter a história viva e saber os significados que aqueles lugares possuem. Por exemplo, a Igreja da Sé de Olinda. A Igreja da Sé de Olinda, ela passou por diversas modificações ao longo dos anos.
ela contempla estilo barroco, ela contempla diversos estilos entre ela na arquitetura, né? E você dando uma pesquisada a respeito disso, e a partir do estudo dos historiadores, você consegue identificar. Vocês estão com alguma dúvida? O ritmo tá bom? Qualquer coisa é só avisar aqui no chat, tá? Eu vou continuar seguindo. Pode passar. Bem, aí eu coloquei citação de dois historiadores que são importantes na questão de refletir a história. Refletir qual é o objeto de estudo da história, refletir os métodos que a história usa também, porque existem métodos na história e existem diferentes tipos de corrente historiográfica. Por exemplo, aqui a gente tem o Mark Bloch, que ele nasceu em 1886 e ele faleceu em 1944. Mark Bloch, ele classificava a história como a ciência dos homens no tempo, ou seja, como se a história fosse um estudo da humanidade através do tempo. O tempo ele é importante para a história, é importante estabelecer qual é o tempo que você está estudando e delimitar isso. Pode passar. E também aquela coisa que eu tinha falado, né? De você se lembrar que sempre você analisa o passado partindo da perspectiva presente. Não tem como desassociar isso. Bem, aqui a gente tem uma frase do Legoff, Jacques Legoff, que fala um pouquinho também sobre a questão da memória. Inclusive, se vocês tiverem interesse, depois eu posso repassar para vocês. Tem um livro do Legoff que é muito bom sobre essa questão. São vários comentários que ele faz sobre história e memória. E você pode ir lendo devagarinho, no seu ritmo. Mas então, aí temos aqui a frase: se a memória faz parte do jogo do poder, se autoriza manipulações conscientes ou inconscientes, se obedece aos interesses individuais ou coletivos. A história, como todas as ciências, tem, nor tem como norma a verdade. Os abusos da história só são um fato do historiador, quando este se torna partidário, um político ou um lacaio do poder público. Ou seja, para Legoff, o historiador ele não está a serviço do poder público para contar a história que o poder público acha interessante para a sociedade. Não, o historiador ele está a serviço da verdade. E através dos métodos históricos, ele vai buscar a verdade e poder fazer história. Pode passar. Aqui a gente tem uma gravura também de Jacques Legoff, que basicamente tem bastantes livros atrás dele, ele está sentado numa cadeira e sobre a mesa também tem vários livros instalados. Legoff foi um historiador francês que nasceu em 1924 e faleceu em 2014. Pode passar. Bem, aí o que são objetos de estudo? Como fazer história, né? A gente já falou muito em uma questão mais teórica, mas para fazer história a gente se debruça sobre as fontes. E o que é fonte? Bem, a gente tem 4 categorias de fontes, que são as fontes escritas, fontes não escritas, fontes audiovisuais e fontes visuais. Das fontes escritas podem ser certidões, testamentos, livros, cartas, revistas,
Jornais, por exemplo, a gente pode pegar um jornal da época da Revolução Francesa e avaliar o que era publicado naquela época. Por exemplo, a gente pode fazer um compilado de certidões de nascimentos do cartório de, vou chutar, 1929, para poder fazer uma pesquisa de levantamento da taxa de natalidade daquele ano. É um exemplo, tem outras coisas que dá para fazer também. Livros, vamos lá. Deixa eu ver, por exemplo. As Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia, assim, além de ser um livro de fantasia, ele reflete questões e pensamentos se que o Lewis, o autor, desculpa, tem um pouco de dificuldade para pronunciar o nome dele, mas eu acredito que vocês conheçam as Crônicas de Nárnia. Tem filme, tem livro. Então, a gente se debruçando sobre o livro, a gente vai poder ver qual é a mentalidade do autor, mais ou menos como a mentalidade da época, quais são os estilos de se escrever. Vocês podem ver que se vocês pegarem um livro muito antigo, a escrita é totalmente diferente dos dias atuais. E assim a gente pode identificar não só palavras, como costumes da época, como a cultura, a mentalidade, através da literatura também. A literatura também é uma fonte histórica. Assim como também cartas, diários, são, são bastante amplas as possibilidades. De fontes não escritas, por exemplo, pedras, cerâmicas, objetos, por exemplo, também as pinturas rupestres que eram feitas na pré-história, isso também é uma fonte histórica. As cerâmicas maias, as cerâmicas dos vikings são fontes históricas, pois a partir desses objetos a gente pode analisar qual era o desenvolvimento dessa sociedade, certo? Porque, por exemplo, eu devia ter até colocado, mas eu prometo que na próxima aula eu trago para vocês. Por exemplo, se a gente comparar uma cerâmica viking com uma cerâmica de algum povo maia, de algum povo da América do Sul, por exemplo, os povos maias, a gente consegue ver mais ou menos o nível de desenvolvimento tecnológico daquelas populações. Quais são as diferenças? Nesse exemplo, no caso, as cerâmicas maias, elas são extremamente detalhadas, extremamente intrincadas, o que a gente consegue intuir, certo? Que esses povos, eles tinham mais materiais e mais recursos para fazer um trabalho mais intrincado, enquanto, por exemplo, dentro desse exemplo que eu trouxe, os vikings, eles tinham já poucos recursos nesse sentido, eles faziam a obra mais rústica. Oi? Ah, ok. É, a gente também tem as fontes audiovisuais. O cinema, a mesma coisa dos livros. Por exemplo, não sei se vocês conhecem Django Livre. Django Livre é um filme que fala sobre a época pouco antes da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, as instabilidades políticas que estavam rolando e todo o sofrimento gerado pelo regime escravocrata. Por mais que seja uma obra de ficção, a gente pode olhar certos aspectos e comparar com certas fontes que a gente tem também, com outros materiais da época. Deixa eu pegar um exemplo que não seja uma certa reinvenção.
Vamos lá, eu já sei. Tigre Branco, por exemplo, é um filme recente que estreou na Netflix, que conta a história de um empresário indiano que ele veio da extrema pobreza e passou a atingir um estado social. Se a gente for ver esse filme, não vou dar spoiler para caso vocês queiram ver, mas só para usar de exemplo, a gente pode analisar certos aspectos atuais da sociedade indiana. Por exemplo, a gente pode, a partir desse filme, analisar como se dá a estrutura de castas atualmente na visão da população, como se dá o trabalho, como esse trabalho é remunerado, e a partir daí ser uma das fontes que a gente usa de trabalho. Além disso, tem o cinema, além dos filmes, tem a televisão, tem músicas que podem ser usadas, inclusive quem gosta de história do Brasil. Se vocês pesquisarem um pouco a respeito de Chico Buarque, ele tem diversas músicas sobre a época da ditadura, que podem fazer com que a gente dê uma refletida em como era o cenário naquela época. E fontes visuais também podem ser imagens, fotografias. Não sei se vocês conhecem, tem um Instagram que é vou digitar aqui no chat. Imagens na história, que eles basicamente colocam certos acontecimentos históricos. Essas imagens, elas também podem servir para a gente documento, por exemplo, uma foto que registre um grande protesto. Isso é uma forma de documento. É claro que hoje em dia já se existem técnicas para certas fotografias serem tiradas em certos ângulos que se apareça mais pessoas do que realmente tem. Mas isso também pode servir de objeto de análise, certo? A questão de você olhar qual foi a técnica utilizada para parecer que tinha mais gente, ou mais pessoas, perdão. Qual era o propósito da pessoa que estava fotografando em poder falsificar os fatos através de um ângulo. Isso também pode ser analisado. Aí, enfim, imagens diversas, quadros, fotografias, peças de publicidade também servem para a gente refletir como era a mentalidade da época, porque, por exemplo, a gente tinha diversas publicidades dos anos 80 e os anos 90 que não seriam permitidos hoje em dia. A lei de publicidade infantil, por exemplo, no país da gente, passou por diversas modificações em que não se pode mais utilizar a publicidade para criança de uma forma tão, digamos que invasiva, obrigando a criança a achar que ela precisa realmente, de uma forma totalmente intrínseca e essencial, comprar algo. Isso em termos de legislação mudou um pouco. Por exemplo, também diferença dos anos 80 e dos anos 90 com relação à publicidade em comparação com hoje em dia. A gente tinha uma presença maior da nudez, da exposição de corpos, principalmente corpos ditos como femininos. E hoje em dia, em certos horários, não é mais adequado passar esse tipo de propaganda que passava, por exemplo, de manhã e todas as pessoas tinham acesso, independente da idade. Pode passar. Pronto. Para a gente estudar história, a gente estuda dentro de uma periodização histórica que já foi pré-determinada, certo? Como é esse tempo histórico? Ele é dividido em pré-história, como tem aqui, que marca o surgimento do homem na Terra, atividade de caça, pesca, normandismo, antes da escrita, certo? E no estudo de história, eu não sei se é uma dúvida que alguém tem,
mas eu conheço algumas pessoas que têm, então vou comentar a respeito. A gente estuda realmente a partir do surgimento da humanidade, a partir do desenvolvimento dos hominídeos, mas a gente não estuda coisas como dinossauros, por exemplo. Isso a gente, se vocês tiverem interesse nessa área, eu aconselho paleontologia, certo? História e arqueologia, o objeto de estudo é a humanidade. Então, aí tem a pré-história, que eu estava falando. Depois disso, que a pré-história é 4.000 anos antes de Cristo. A Idade Antiga são o surgimento da escrita, das grandes civilizações, desenvolvimento da ciência, da filosofia, que é 470, até 476 depois de Cristo. Que além disso, a gente também, além dessa questão da periodização, a gente também vai ver em muitas coisas escritas a periodização também de antes, o AC, que é antes de Cristo, e DC, que é depois de Cristo. Qualquer coisa, se vocês tiverem mais dúvidas sobre como foi reformulada essa classificação, só a nível de seguir, que o tempo já está quase estourando, e eu ainda não contemplei todos os assuntos que deveria ter contemplado na aula. Se vocês tiverem dúvida, podem mandar aqui ou podem mandar via Classroom, que depois eu posso elaborar algum conteúdo mais específico sobre essa questão de antes de Cristo e depois de Cristo. Vamos lá. Aí depois da Idade Antiga, a gente tem a Idade Média, que é até 1463 depois de Cristo. Vocês não precisam, eu estou dizendo para poder ilustrar o slide, mas vocês não precisam decorar totalmente à risca esses anos. Basta ter uma noção aproximada, certo? A Idade Moderna, depois. Ah, sim, desculpa, pulei a Idade Média, perdão. Na Idade Média, tem a predominância dos conflitos religiosos, com maior ênfase na Igreja Católica, por exemplo, as Cruzadas, religião muçulmana e judaica e modo de produção feudal. A Idade Moderna, ela vai até 1789 depois de Cristo. Ela é marcada pela colonização da América e pelo modo de produção capitalista. E eu também acrescentaria que aí, não, desculpa, confundi. Depois disso, a gente tem, por último, a Idade Contemporânea, que é marcada pelas grandes guerras mundiais, o avanço técnico-científico e a nova ordem mundial, que são os dias atuais. Hoje em dia, a gente também pode ver alguns livros, esse termo Idade Contemporânea, sendo classificado como pós-modernidade. Aí aqui também no quadro, a gente tem alguns pontos elencados de transição. Em 4.000 a.C., surge a escrita, e a gente tem a transição para a Idade Antiga. Em 476 depois de Cristo, a gente tem a queda do Império Romano no Ocidente, o que faz com que, em questão de tempo histórico, a gente transicione da antiguidade para a Idade Média. Qual foi o ponto de transição estabelecido pelo tempo histórico da Idade Média para a Idade Moderna? A conquista de Constantinopla, que seria em 1453. E para a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, a gente tem como marco a Revolução Francesa. É importante a gente pensar que, por exemplo, essas são classificações que foram feitas depois do tempo. Quem vivia na pré-história não dizia assim, eu estou na pré-história. Não era algo que a pessoa sabia conscientemente.
tanto como nas seguintes. A idade contemporânea, a gente já tem uma noção de que nós vivemos na idade contemporânea, porque antes disso foi-se feita toda uma classificação dos tempos anteriores. Pode passar. Bem, aí a gente ia começar a entrar na pré-história, que eu tenho 5 minutinhos para encerrar a aula. Uma dúvida, eu posso me estender um pouco mais ou termino de 11h50 cravadinho, que vai entrar outra aula? Pode ser até as 12, né? Ok. A pré-história, normalmente, ela é dividida entre o período paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. Pode passar. O paleolítico. Aí aqui tem um mapa mental. No centro tem o nome paleolítico. Em volta tem diversos textinhos que eu vou ler para vocês. E tem no canto inferior da imagem, do lado direito, uma pintura rupestre, que eram essas pinturas feitas nas paredes das cavernas nesse período. O que é o período paleolítico? Vou começar a ler os quadrinhos para poder situar melhor. Ele também é conhecido como Idade da Pedra Lascada, é um dos períodos em que a pré-história está dividida, além do Neolítico e da Idade dos Metais. Em algumas classificações, a gente encontra entre Idade dos Metais, entre Neolítico e Idade dos Metais também o termo Mesolítico. Mas não é algo totalmente consensual. Vamos lá, o motivo. Esse nome é decorrente de uma habilidade desenvolvida pelos primeiros seres humanos na produção de ferramentas e instrumentos de trabalho, que eram feitos, como a gente viu, através de pedra. Eram feitas facas para poder cortar alimentos, para poder, por exemplo, auxiliar em construções rudimentares, certo? A moradia. Às vezes, o período é referido como sendo dos homens das cavernas, em virtude de as pessoas utilizarem cavernas, rochedos como local de proteção. Também se utilizava, mas nesse período a gente pode ver também pequenas construções, só que é algo muito rudimentar em comparação ao que a gente tem hoje, certo? Bom reforçar. Também no Paleolítico, foi no Paleolítico que as pessoas passaram a desenvolver a habilidade de controlar o fogo, utilizado para aquecimento, proteção e cozimento dos alimentos. Inclusive, essa questão da alimentação foi o que fez com que a gente pudesse se desenvolver mais enquanto humanidade, certo? O ato de poder cozinhar faz com que os alimentos já, para facilitar, eles já deem uma certa pré-digerida, certo? Porque antes disso a gente tem que pensar, antes do fogo, só se comiam alimentos crus, eram alimentos mais difíceis de serem digeridos e metabolizados pelo corpo da gente. Porque imagina, ingerir carne crua todo santo dia, ingerir só legumes e grãos crus. Por exemplo, em questão de leguminosa, se a gente for pensar o feijão, o adequado para a saúde é que o feijão ele fique de molho na água de 12 a 24 horas, para poder retirar todos os gases do feijão e a gente poder digerir bem essa leguminosa no organismo da gente. Então, comer cru não ia dar bom, né? Então,
Também é importante no Paleolítico a questão das pinturas, que teve também o início da produção artística dos seres humanos, principalmente através das chamadas pinturas rupestres, imagens de animais, homens, mulheres, crianças, além de cenas de caça, eram tema dessas pinturas. E através dessas pinturas, pode passar na realidade, que eu acho que tá melhor outro slide no sentido de pintura rupestre. Pronto. Arte no Paleolítico. Temos algumas imagens aqui de artes no Paleolítico, por exemplo. Temos no centro superior uma imagem pequena de um boi. Temos no canto mais ou menos do meio esquerdo a imagem de outro animal, que possivelmente pode ser uma raposa, e temos no final da página uma imagem de pessoas olhando o teto de uma caverna cheio de pinturas rupestres. O que significa dizer isso? Essas pinturas eram a forma dessas pessoas se comunicarem. Existem preposições que eles, através dessas pinturas, contavam histórias de como eram suas caças, de como era seu estilo de vida. E também essas pinturas a gente pode pensar que também poderiam ser uma forma religiosa. Por exemplo, eu pinto um touro, tanto pode ser porque eu cacei esse touro, quanto pode ser eu pintei esse touro para eu atrair uma boa caça, certo? Aí vamos lá, também temos outro painel mental que eu discorri um pouco sobre as imagens e eu vou ler os textos que tem para a turma para facilitar, certo? Temos aqui arte no Paleolítico. O que é? A arte do período paleolítico é a mais antiga que se tem conhecimento. Já fazendo um linkzinho, porque é o primeiro período da pré-história, né? Pode-se dizer que é a gênese da história da arte. No entanto, foi no final desse período que a arte ficou mais expressiva. Também conhecido como Paleolítico Superior, que se encontra uma produção artística mais consistente, provavelmente resultado de um longo processo de amadurecimento. Desenhos. Os desenhos e pinturas se destacavam nesse período. São as incríveis imagens de bisões, cavalos e bois, pintados em paredes e tetos de escuras e quase inacessíveis cavernas. As cavernas mais conhecidas são as cavernas de Lascaux, na França, e Altamira, na Espanha. Então, além disso, a gente também tem Vila Naquis, que é muito conhecida, que fica aqui na América do Sul. E a gente também tem sítios arqueológicos no Brasil também. Mas eu acredito que na matéria de história do Brasil, isso seja mais específico, mais detalhado para vocês. Mas existiu pré-história sim, nas Américas como um todo. Nós temos sítios arqueológicos com fontes imensas aqui na América do Sul, certo? Por exemplo, aqui no Brasil também, e a gente tem, se eu não me engano, em Arco Verde, só para dar exemplos, tem no Piauí, em diversos lugares do país. Contexto. Os homens do período paleolítico eram basicamente caçadores e coletores.
eles não tinham uma agricultura, no geral, eles não tinham agricultura desenvolvida. Eles caçavam, eles pescavam e eles comiam o que era caçado, pescado, colhido, certo? E eram nômades. No momento que essas alimentações passavam a ficar escassas no território que eles estavam habitando, eles iam para outro território, certo? Eles abrigavam-se em cavernas ou sobre grandes rochas. Os pesquisadores dividiram esses homens das cavernas em grupos de acordo com o local onde viviam. Sabe-se que os madalenianos e os aurinhancenses têm as produções artísticas mais salientes. Lembrando que está num contexto bastante ocidental e bastante europeu, eurocêntrico, certo? Também temos obras expressivas, como acabei de dizer, na América do Sul, na Ásia, na África. Inclusive, a África é considerada o berço da humanidade, já que o primeiro hominídeo foi achado na África. Um hominídeo Australopithecus, uma mulher denominada Lucy. Não sei se vocês já ouviram falar também. Continuando o painel mental. Além das inúmeras imagens nas cavernas, os homens do Paleolítico também criaram pequenas esculturas aproximadamente do tamanho de uma mão, em pedra, osso ou madeira. Como exemplo, é possível citar a intrigante Vênus de Willendorf, confeccionada em pedra. Possui exatamente 12 centímetros de altura e tem cerca de 25 mil anos. Uma perguntinha: vocês já ouviram falar dessa escultura? Uma página aqui que tem a fotos da Vênus de Willendorf de várias formas, em vários ângulos, né? Como eu já tinha citado antes, é uma escultura pequena, de 12 centímetros, de uma mulher de formas muito largas, com peitos vastos, uma barriga grande, pernas grossas, e essa imagem era extremamente associada à fertilidade, certo? E parar de exibir aqui. Pronto. Eu acho que é basicamente isso. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade ao período da pré-história e, se possível, a gente já vai iniciar o período da antiguidade. Vocês têm alguma dúvida? Se tiverem, pode colocar aqui no chat. Ai, meu Deus, eu visualizei o chat melhor agora, minha gente. Me desculpem. É... Boa pergunta, Venus de Willendorf. Eu não lembro exatamente o local, mas rapidamente eu descubro aqui. Só um segundinho. Pronto, ela foi encontrada na Áustria em 1908. Está esculpida em calcário e colorido com ocre vermelho e estima-se que tenha entre 22 mil anos até 24 mil anos. Aqui nessa informação tem dizendo 25 mil anos. As informações no geral podem diferir com relação ao tempo exato que ela é tratada, ou que ela foi produzida. Mas ela foi encontrada em 1908 na Áustria.
E aí, minha gente, vocês têm alguma dúvida? E outra coisa que eu queria perguntar a vocês, com relação a material, vocês acham interessante também que, além das aulas, a gente faça uma playlist no YouTube para poder dinamizar mais o conhecimento e, com, de repente, trazer. Que assim, a gente tem 50 minutos de aula em 3 semanas do mês. Se vocês quiserem, além disso, além dessas aulas, dos materiais didáticos que a gente vai produzir ao longo da disciplina, dos slides, a gente também pode fazer uma playlist no YouTube com alguns conteúdos, se vocês quiserem outras formas de estudo com relação a isso. Ah, pronto. Vou começar a fazer. Eu vou colocar o link no grupo e vocês podem estar sempre olhando que ela vai ser constantemente atualizada ao longo das aulas. Certinho?